Olá, como você está? Estamos aqui mais uma vez para ler a palavra do Senhor e compartilhar aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal. É muito importante para a gente o like no vídeo, o gostar do vídeo, porque esse sinal é o que vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é um bom conteúdo, é a palavra de Deus, é algo que nós queremos compartilhar e faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, amém? Então, se você está assistindo esse vídeo, dá um like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque nós sabemos que quanto mais pessoas inscritas no canal, mais esse canal é apresentado pelo YouTube para outras pessoas, amém? Então, hoje nós vamos meditar na palavra de Gênesis, no capítulo 26, e nós vamos ver muita coisa de Deus aqui nessa palavra, amém? Então fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado ou abençoada até o final dela, amém? Então vamos lá? Vamos ler. Sobreveio fome à terra, no capítulo 26 de Gênesis, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você e o abençoarei. Porque você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Agora vamos pular lá para o versículo 12, que diz o seguinte: Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois, um grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: Sai da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então saiu Isaque dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe nome de Reobote. Ele disse: Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu. Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: Por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram da terra de vocês? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura não nos fazer mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você?
mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles foram em paz. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaque e deram-lhe a notícia do poço que tinham cavado e lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém? Essa palavra tem uma série, né? Várias informações importantes, várias orientações do Senhor que são de excelente proveito. Como toda a palavra de Deus, obviamente. Mas aqui nós vamos ver algumas coisas muito importantes que foram ditas, né, por Deus a Isaque. A primeira coisa que eu queria que a gente meditasse um pouco, né, é a ordem que Deus vai dar para Isaque, né? Nós sabemos que com Abraão, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Com Isaque, o Senhor diz: fica nesta terra, fique neste lugar, que eu abençoarei por amor a Abraão, né? Cumprirei a minha palavra de multiplicar a sua descendência. E a gente vai ver aqui que Isaque, ele obedece ao Senhor. Então, a primeira grande instrução de Deus aqui é a obediência. Isaque, ele obedece a Deus. Nós vamos ver, né, que ele fica, a palavra de Deus vai dizer que ele fica riquíssimo. Não é rico, é riquíssimo. Por quê? Porque Deus disse a ele: fique nessa terra. E Isaque, ele vai enfrentar aqui, né, uma grande oposição por parte, né, do povo de Abimeleque, dos filisteus. Todo poço que Isaque abria, que os servos de Isaque abriam, eles fechavam para impossibilitar, né, que Isaque ficasse com aquele poço. Depois a gente vai ver que eles cavavam, achavam água, e quando eles achavam água, os filisteus diziam: esse poço é nosso. Então Isaque, ele começa aqui a enfrentar uma série de dificuldades. A primeira delas é cavar em poço, os servos cavarem poço, que naquela época, né, eu fico pensando, se hoje cavar poço já é uma coisa assim, bem difícil, nem todo mundo consegue. A gente vê em várias regiões, por exemplo, do Brasil, em que não há água, né, e para as pessoas conseguirem cavar um poço é uma dificuldade, quando consegue é caro, é uma coisa absurda. Então imagine naquele tempo, imagine naquela época, que não tinha os maquinários, né, a força que existe hoje das máquinas, né? Tinha que ser uma força do braço. E eles cavavam e os filisteus iam lá e entulhavam, né? Essa é a grande questão, né? Quantas vezes a gente cava algo e aparece outra pessoa que vai entulhar todo o seu trabalho. Mas Isaque, ele não desiste, afinal de contas ele tinha uma promessa feita pelo próprio Deus. Né, permaneça nessa terra, porque eu o abençoarei e lhe farei prosperar nesta terra, nesse lugar. Né? Então a ordem era ficar ali, era permanecer naquele lugar para receber aquilo que Deus tinha prometido. Né? Então, como ele tinha uma palavra, ele fica ali, ele sai de Gerar, vai para o vale de Gerar, mas ele continua ali na terra dos filisteus, para não sair do lugar onde Deus tinha dado essa ordem. Só que nós vamos ver que Isaque, ele começa a prosperar de forma inesperada, né? Os bois, as ovelhas, os servos começam a se multiplicar. E Isaque passa a ser um homem riquíssimo. E por causa dessa riqueza, ele vai despertar nos filisteus uma inveja, né? A palavra de Deus diz, no versículo 14, tinha ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja de Isaque. Inveja, né? Um sentimento tão mesquinho, um sentimento tão ruim, né? Tão contrário àquilo que Deus, né, havia prometido para Isaque. E por causa dessa inveja que eles entulhavam, né? A palavra de Deus diz no versículo 15, e por isso, por causa da inveja, eles entulhavam os poços de Isaque. Né? Então a gente vai ver aqui algumas coisas que vão
entrando aqui no processo, primeiro é a promessa de Deus, né? Se você tem uma promessa de Deus, se Deus lhe entregou uma promessa, não importa o que está acontecendo com a sua vida nesse momento. Não importa se você está cavando poço e tem alguém entulhando os poços. Não importa se estão entulhando esses poços por causa da inveja que tem da sua vida. Porque a gente vai ver mais na frente, né, que Deus ele volta a aparecer para Isaac, mesmo depois desse processo, né, dele perceber a inveja dos filisteus, deles entulharem os poços de Isaac. A gente vai ver lá no versículo 23, né, que o Senhor volta a aparecer para ele e diz: não tenha medo, eu sou o Deus de seu pai Abraão, né, e eu estou com você. Gente, essa palavra do Senhor, eu estou com você, não tenha medo, eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor a Abraão. Deus ele volta a aparecer para Isaac no meio daquela confusão, porque imagina, ele estava cavando os poços, ele estava abrindo, encontrando água, e os filisteus vinham e entulhavam os poços. Mas aí Deus vem e aparece para Isaac no meio desse processo e diz: não tenha medo, eu sou o Deus de seu pai Abraão e eu multiplicarei e abençoarei a sua descendência. Deus vem reforçar, né, a sua promessa. A gente vai ver que mais na frente ele vai fazer ali um acordo com Abimeleque, né? Abimeleque reconhece, Abimeleque é obrigado a reconhecer que Isaac é abençoado por Deus. Então é melhor fazer uma aliança para garantir ali que não haja nenhuma retaliação da parte de Isaac. Essa é a verdade. Houve ali um grande temor dos filisteus em relação a Isaac, porque eles começaram a ver que de fato havia sobre a vida de Isaac, né, uma poderosa mão, a poderosa do Senhor, guardando e abençoando a vida de Isaac. Então mais valia fazer já uma aliança para evitar uma retaliação, né? E ele vai ver aqui, que a gente vai ver aqui que eles dizem, né, que quando Isaac pergunta: por que vocês vieram ter comigo, já que vocês, né, me expulsaram do meio de vocês? Vimos claramente que o Senhor está com você. Então eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez. Eu não sei quais são os poços que estão entulhando na sua vida nesse momento, que estão tentando acabar, né, na sua vida nesse momento. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: não tenha medo. O Senhor, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E todos à sua volta, todos ao seu redor, vão ser obrigados, assim como Abimeleque na vida de Isaac, a reconhecer que Deus é com você, que Deus é o Deus que lhe prometeu, que Deus é aquele que vai cumprir, que Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele vai defender aqueles que são dele. Então, se você serve ao Senhor e você tem uma promessa do Senhor, descanse o seu coração, porque não tem inveja, não tem poço entulhado, não tem nada, nem ninguém, nem exército filisteu que possa parar o nosso Deus em favor daqueles que Ele prometeu. E Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Amém? Então descanse seu coração. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus hoje. Ele continua sendo Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Compartilha já esse vídeo com todas as pessoas que você lembrar. Vamos abençoar vidas em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.